Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de matemática, tá? Nesta aula, eu resolvi fazer uma aula de resolução de questões, tá? Eu separei 3 questões aqui para resolver com vocês. Questões, que tipo de questões? Aquelas questões um pouquinho mais complicadas, que às vezes você tem dificuldade de resolver. Às vezes eu explico o conteúdo, mas o exemplo que eu dou é diferente da questão do livro. Mas o que você tem que ter em mente? Que a matemática é uma continuação de conteúdos. A gente está aqui estudando semelhança de triângulo, mas talvez uma questão vai precisar de um conteúdo que você já viu no oitavo ou sétimo ano, que é um caso desse tipo de questão aqui que eu vou resolver, a primeira, para que você consiga continuar a questão e aplicar aquele conteúdo que a gente está vendo de semelhança de triângulo. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho 2 triângulos que se diz semelhantes, certo? E ele pede para achar o valor de x. Então aqui, qual é o valor de x nos triângulos a seguir? Então, como eles são semelhantes, eu vou poder usar as propriedades de lado com lado e para descobrir o valor de um outro lado. Então aqui eu tenho o triângulo aqui ABC, onde eu tenho a medida de 2 lados e um ângulo. Então aqui eu tenho 30, 18 e 56. E eu tenho um outro triângulo aqui, onde eu tenho 36, o x e o ângulo aqui. Professor, como é que o senhor sabe que esses triângulos são semelhantes? Esses triângulos aqui, ele entra no primeiro caso. Lembra que a gente viu ao passado? Qual é o primeiro caso? Ângulo, ângulo. Esse triângulo tem 2 ângulos iguais? Tem. Aqui eu tenho 56 e 90. E aqui também eu tenho 56 e 90. Então são triângulos semelhantes. Então eu posso aplicar as propriedades. Então vamos lá. Para mim aplicar as propriedades que eu aplicaria no polígono, para descobrir, fazer a razão entre os lados, então eu teria que fazer a razão aqui para encontrar o valor de x, certo? Então aqui eu teria que comparar dois lados. Então eu posso comparar aqui, ó, o lado AB com DE, fazer a razão 18 para 36. Só que como é que eu vou fazer a razão aqui do x com qual valor? Esse x aqui, ó, é f, eu teria que fazer com BC, só que eu não tenho um valor aqui BC para comparar. Então eu tenho que encontrar o valor BC. Então, antes da gente aplicar as propriedades de semelhança de polígonos, eu tenho que descobrir esse lado BC. Para descobrir esse lado BC, eu vou ter que aplicar algo chamado Teorema de Pitágoras, que a gente já viu, né? Por que eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras? Porque aqui é um triângulo retângulo. A partir do Teorema de Pitágoras, se eu sei dois lados, eu sei o terceiro. E nesse triângulo aqui, eu sei dois lados, 18 e 30, eu posso descobrir o terceiro. Então, vamos lá. Lembrando do Teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, para quem não lembra, hipotenusa é aquele lado oposto a um ângulo reto de 90, então está aqui a hipotenusa que é 30. Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Então vai ficar 18 ao quadrado, mais, vou chamar isso aqui de y, né? Y ao quadrado que eu vou descobrir. Então fica 30 ao quadrado igual a 18 ao quadrado mais y ao quadrado. Aí agora eu posso descobrir o valor de y. Então vamos lá. 30 ao quadrado é 900, 18 ao quadrado é 324, mais y ao quadrado. Para mim isolar esse y, eu tenho que tirar o 324 daqui. Está somando, passo subtraindo. Então, y ao quadrado é 900 menos 324, que dá 576. Para terminar a questão, esse ao quadrado passa o outro lado em forma de raiz. Então, y é igual a raiz de 576, que eu encontro igual a 24. Então, esse lado BC vale 24. Ah, agora sim eu posso fazer a semelhança de polígonos e descobrir o valor de x. Então, vamos lá comparar os lados. AB é proporcional a DE, então fica 18 sobre 36, assim como o valor que a gente encontrou aqui de BC é 24, está para x, então fica 24 sobre x. Agora, meio pelos extremos, encontra o valor de x. 18 vezes x, 18x, igual 36 vezes 24, 3.624. Para terminar a questão, esse 18 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Tá? Aí, claro que aqui 36 vezes 24 dá 864, tá? Aí eu vou passar o 18 dividindo, vou encontrar 48. O valor de x é 48. Então note que essa parte aqui de semelhança de polígonos, a gente só precisou no final. Antes, eu precisei descobrir o valor do outro lado do triângulo a partir do Teorema de Pitágoras para me continuar a questão. Tipo de questão do livro de vocês. Mais uma questão. Determine a medida do polígono abaixo, sabendo que os polígonos da imagem são semelhantes. Então aqui a questão ele já fala. São polígonos semelhantes. Então aqui é mais simples, né?
eu preciso apenas comparar os lados, as razões. Então vamos lá. Posso escolher aqui, ó. Eu tenho que escolher o x, que é o que eu quero descobrir, e o x está para quem? Para 1,5. Então x sobre 1,5 tem que ser igual. Aí eu posso escolher aqui o 4 para 2 ou o 5 para 2,5. Vou encontrar o 4 para 2. Ó. Então 4 está proporcional a 2, então fica 4 sobre 2. Aqui eu resolvo o meu pelos extremos. 2 vezes x, 2x, 1,5 vezes 4 dá 6. Passo o 2 dividindo, encontro 3. X igual a 3. Questão mais simples. Mas que você tem que saber aqui os conhecimentos sobre semelhança de polígonos. Tá? Comparação dos lados. Vamos ver aqui a última questão que eu separei para vocês. Também de triângulo. Note que aqui os triângulos são semelhantes, apenas pelos ângulos aqui. Ó. Ok? Dois ângulos iguais. Ó. O reto e essas duas linhas, reto e duas linhas, tanto faz. Aí eu já sei que são triângulos semelhantes, então eu posso aplicar as propriedades. Então aqui vai ser mais simples porque ó, o H eu posso comparar com 1,8 e o 30 eu posso por 2, certo? Então eu não preciso aplicar nenhum teorema que é direto. Professor, só que aqui o senhor botou H para 30 e 1,8 para 2. Por quê? É a mesma coisa. Porque quando você for multiplicar aqui, ó, se eu botar aqui, se fosse resolver como a gente está resolvendo, isso aqui é uma segunda forma de resolver, tá? Você ficaria H para 1,8, aí ficaria H por 1,8 e 30 para 2, 30 para 2. Só que quando você for multiplicar meio pelos extremos, você vai multiplicar o 30 por 1,8 da mesma forma. Então não vai fazer diferença, tá? Então aqui vai ficar 2 vezes H, 2H, 30 vezes 1,8, 54. Para terminar a questão, eu passo 2 dividindo e vou encontrar 27 metros. Então H é igual a 27 metros. A questão foi mais simples do que aquela anterior, porque aquela eu tinha que descobrir primeiro o valor de um lado que eu ia comparar, através do teorema de Pitágoras, e depois comparar. E aqui foi mais simples porque eu já tinha um lado que eu poderia comparar através das semelhanças de polígono. Ok? Então, aula de exercício concluída. Fiquem por aí. Resolvam a atividade com atenção. Até a próxima aula.